Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós ainda não estamos fisicamente juntos, mas estamos num só espírito, numa só comunhão, numa só fé, num só amor. Então a gente vai cantar essa música junto, cada um da sua sala, mas junto. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar de novo, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Bom dia a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Bom dia especial para você, Thaís, você que vai estar de aniversário, né? Que está de aniversário. Queremos então cumprimentá-la em nome de toda a igreja, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Queremos também lembrar o Diego, né, que fez aniversário semana passada, mandou agradecer por termos orado por ele e ficou muito emocionado e agradece então a toda a igreja, o Diego Franciscon, que está ali nos Estados Unidos. Pai, nós queremos te louvar pelo dom da vida, queremos confiar ao Senhor a vida da Thaís, a filha do Renato e da Lenira, que o Senhor possa abençoar a vida dela, conduzindo-a, Senhor, em todos os seus passos. Que a bênção do Senhor, então, esteja sobre essa tua filha, ricamente, no nome do Senhor Jesus. Então, Thaís, parabéns, seu aniversário, dia 22 deste mês.
Muito bem, meus irmãos, eu gostaria nesse momento de oração lembrar um texto, um acontecimento que temos registro em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu quero ler o texto que encontramos em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Jesus foi com ele, isto é, com Jairo, que foi pedir a Jesus que fosse à sua casa para curar a sua filha que estava à morte. Então, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Em outras palavras, que pergunta mais descabível é esta que o mestre está fazendo? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, ou a sua fé a salvou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Temos aqui um exemplo de fé. Uma pessoa que estava sofrendo tanto, tinha buscado todos os recursos médicos que ela pôde naquela época, mas ela ia piorando cada vez mais, e ela estava muito debilitada, cada vez pior, e os seus recursos haviam acabado. Mas ouvindo sobre Jesus, ela colocou a sua confiança nele. A única esperança que, na verdade, ela tinha. E ela pensou, se eu tão somente tocar o seu manto, serei curada. E foi isto que ela fez, foi isto então o que aconteceu com ela. É interessante como aquele toque, Jesus percebeu que era um toque de alguém que precisava dele, alguém que tinha fé nele. Então Jesus se volta querendo saber quem o tocou. E quando aquela mulher é trêmula, com medo, porque a sua doença, além de causar muito sofrimento para ela, era também algo considerado antissocial. E como ela poderia estar ali no meio daquela multidão agora? Então, com medo, ela declara toda a verdade e o que aconteceu com ela. Eu gostaria de chamar a atenção nossa para o fato do poder de Jesus, de como Jesus é sensível às pessoas que se aproximam dele com fé, confiando realmente nele e no seu poder. E eu quero chamar a atenção também para o fato de como Jesus é uma pessoa amável,
como o Senhor Jesus é bondoso. Tanto é que ele se dirige àquela mulher que provavelmente se sentisse temerosa e envergonhada. Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Veja que palavra de carinho que Jesus dá a ela: filha, a tua fé te salvou. Pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil. Você não tem mais recursos nenhum, recursos financeiros, sua saúde está extremamente debilitada. Mas lembre-se que Jesus te ama. Lembre-se que Jesus é bondoso, é misericordioso e Ele é poderoso. Então vamos nos aproximar de Jesus, vamos chegar ao Senhor Jesus Cristo, que agora não está mais limitado fisicamente, que agora não existe mais multidão para estar atropelando, Ele está aqui. Que a gente possa então se aproximar dEle, chegar a Ele, com todas as nossas necessidades, crendo no seu poder. E muitas vezes a nossa necessidade vai muito além de uma necessidade física ou material. Muitas vezes podemos nos sentir angustiados, sofrendo em nossa alma, mas vamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo, que olha para nós e se agrada quando nos aproximamos dele com fé e é capaz de realizar um milagre que precisa ser realizado em nós. Nem sempre o milagre vai ser a cura, mas haverá um milagre realmente de percebermos o amor, o carinho do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos com muita gratidão, porque Jesus, o Senhor, é o Deus dos impossíveis. E porque, Pai, podemos abrir o nosso coração diante do Senhor. E o Senhor atende, e o Senhor responde ao nosso toque de fé. E que vivamos assim, que como aquela mulher, Senhor, nós possamos realmente confiar que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pensamos, do que nós pedimos. Louvado seja o teu nome, que o Senhor esteja atendendo agora a oração, o clamor do profundo do coração das pessoas que estão necessitadas agora do Senhor, que estão participando desse momento de culto. Muito obrigado, Jesus, pelo seu poder e pelo seu amor que o Senhor tem por nós. Louvado seja o teu nome. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Estamos considerando nesses domingos sobre a vida de Jesus, a vida de Jesus. No domingo próximo passado, terminamos quando Jesus estava lá no Getsêmani e que ele fez aquela oração registrada em Mateus, né? Pedindo ao Pai dele que, se fosse possível, que passasse dele o cálice que ele deveria beber, né? Ele diz assim, então, Mateus, capítulo 27, aliás, 26, no versículo 36, temos esse registro, né? Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo
a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, que estou cercado pela tristeza. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orou, dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, se possível. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, aí, eles foram, e aí vem a Judas traindo Jesus, entregando ele, né? Jesus foi, então, preso, e aí ele é levado perante as autoridades, perante o Sinédrio, perante o Pilatos, e então aí começa o julgamento de Jesus, né? Ele sofreu muitas ofensas, foi humilhado, né? Foi humilhado, impressionante. Em Lucas, capítulo 22, versículo 66, aliás, antes eu vou ler no 63, 22, 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vedando-lhes os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Então, esses eram os soldados. E logo que amanheceu, isto é, na sexta-feira, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos, isto é, o Sinédrio, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao Sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: eu vou-lo disse, mas disse para vocês, mas vocês não acreditam. Então, aí eles estavam forçando Jesus, né? Aí disseram todos, versículo 70, logos, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua boca. Que eles acharam que era uma blasfêmia, né? E aí Jesus vai então perante Pilatos, porque o Sinédrio não tinha poder de julgamento, de morte, né? Porque o Sinédrio estava sujeito ao Império Romano, e o Pilatos era o governador. Então, era Pilatos que tinha que tratar dessa questão do julgamento de Jesus, né? E daí ele vai para o Pilatos, né? E na conversa que eles tiveram, né? Pilato perguntou: és tu rei dos judeus? Respondeu ele: você está dizendo.
E disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões. Vejam o que é que Pilatos falou aqui, ó. Não vejo nesse homem crime algum. Não vejo nada de errado com Jesus. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, Pilatos falou: estou livre, ele é galileu, Herodes está aqui, e eu vou mandar ele para lá. Pilatos queria cair fora, né, dessa situação, porque ele não tinha visto em Jesus nada que era digno de morte, né, de crime. E aí Jesus é mandado para o Herodes, né, porque Herodes era o governador da Galiléia, a terra de Jesus. E olha aqui o Herodes, como é que foi esse encontro. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, o Herodes e tal, mas ele nunca tinha visto Jesus. E ele tinha essa curiosidade de conhecer Jesus e queria que Jesus fizesse algum milagre, né? Algum milagre. E, de muitos modos, o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Eu acho extraordinária essa posição de Jesus. O Herodes quis fazer gracinha com Jesus, queria que ele fizesse algum milagre, para ele se alegrar e tudo mais. E Jesus ficou quieto, deixou ele lá, falando sozinho, né? E daí os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, né? Mas ele não deu a mínima ali para o Herodes, né? E Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Quer dizer, ele ficou louco da vida porque Jesus não deu bola para ele, né? Queria que Jesus desse um espetáculo para ele, fazendo um milagre, né? Jesus não veio para isso. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, eles se reconciliaram, né? Muito bem. E aí a coisa voltou para o Pilatos, ele não se livrou, né? E Jesus falou então, né? Reuniu os principais sacerdotes, as autoridades do povo judeu, né? O Sinédrio, disse-lhes: vocês me apresentaram este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês o acusam. Nem tampouco Herodes, pois ele nos enviou-lhe de volta. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, o Pilatos queria cair fora de todo jeito, né? Soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhe um detento por ocasião da Páscoa, né? E a multidão pediu que fosse o Barrabás, né? Muito bem, e gritaram para que Jesus fosse crucificado, né? Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Ele não tinha opção, né? Porque o Sinédrio pressionou, porque se ele não condenasse Jesus, o Sinédrio ia falar com o imperador, né? E aí ia sobrar para ele. Então, ele acabou cedendo. Muito embora a esposa dele tendo aconselhado que ele não devia se meter com este justo. A esposa do Pilatos também achava que Jesus era justo. Pilatos também achou.
o Herodes, o outro lá da Galiléia, também achou. Mas ele foi forçado a tomar essa decisão, né? Então, depois aqui desse julgamento, Jesus foi condenado à morte. Eu quero ler agora os textos nos evangelhos que falam sobre a crucificação de Jesus, quando Jesus estava lá na cruz, né? Eu quero ler primeiramente em Mateus capítulo 27, começando no versículo 33 ao 60. E diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, tem toda aquela caminhada, né, de Jesus até chegar a este lugar, né, que significa lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Porque essa era a acusação, que ele declarava que era Rei dos Judeus, e foi com isso que, claro que o Império Romano não admitiria nem o governador e pessoal que tivesse um outro rei, né? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és de fato o Filho de Deus, e desce da cruz. Veja então que eles estavam zombando de Jesus, né? De modo semelhante, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo, escarnecendo dele, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Quer dizer, era uma ironia, né? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os 2 estavam dizendo as mesmas coisas para Jesus. Veja agora: desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus. A hora 9ª aqui é 9 da manhã, né? Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. O centurião, né, era o chefe do pelotão ali, comandando 100, uma centúria, tinha 100 soldados, né? Então ele e os outros soldados, eles ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. Veja o reconhecimento deles, né? Pela maneira como Jesus enfrentou tudo isso, a maneira como ele morreu, né? E aqui
na crucificação, estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Galiléia no norte, Judéia no sul. E elas estavam vindo, né? E dá o nome de algumas delas: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher do Zebedeu. A mulher do Zebedeu, que é a mãe do Tiago e do João, né? Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então veja que aqui foi a crucificação de Jesus, as pessoas que estavam ali. Assim foi o relato de Mateus. O Marcos, ele tem um relato bem semelhante ao de Jesus. Diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Simplesmente diz isso, não explica nada sobre a crucificação, só diz assim: e o crucificaram. Dividindo as roupas deles, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quer dizer, na hora nona, 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. O rei dos judeus, por isso estavam crucificando ele. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Porque a cruz, onde Jesus foi crucificado, a cruz ela era baixinha, não era aquela cruz alta, como é apresentada no cinema e em outros lugares. Então, eles passavam perto de Jesus, cuspiam nele, xingavam, ofendiam, né? Muito bem. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz. Eram insultos a Jesus, né? Para que o vejamos e creiamos. Tudo hipocrisia, né? Não coisa nenhuma, estavam debochando, né? Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. 3 horas de trevas sobre a terra, né? Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Eles pensaram que ele estava chamando por Elias, não tinha nada a ver, né? Mas Jesus, com um brado alto, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas Maria Madalena, Salomé, mãe de Tiago e tal, né? Que tinham vindo da Galiléia.
estavam presentes ali, acompanhando desde a Galiléia. Esse grupo de mulheres era muito fiel a Jesus, mesmo durante o seu ministério, né? Muito bem. E daí, estavam ali, né? Era o dia da preparação, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, discípulo de Jesus, um homem rico, que esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma grande pedra sobre isso. Então veja que o relato do Marcos ele é muito semelhante, né, ao de Mateus. Mas eles gastam bastante tempo, né, falando sobre a crucificação de Jesus, o que aconteceu quando Jesus estava lá na cruz, né? Vamos ver o relato de Lucas agora. Lucas diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Também não há nenhum detalhe de como foi feita a crucificação, né? Um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então Jesus, ainda naquela situação, pede perdão para o pessoal que estava crucificando ele, né? Eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido com letra maiúscula, né? Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Você não é o bom? Então salve a si mesmo. Você salva os outros e você. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse Jesus, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja que esse aqui mudou a atitude em relação a Jesus, né? Reconheceu que ele era um homem justo e que era o Senhor, aquilo que ele dizia ser. Olha o que Jesus respondeu. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. E aí conta também a história do José de Arimateia, como que ele chegou. Então, aqui tem o relato, né, de um dos criminosos. Ele reconheceu Jesus, você vai estar comigo no paraíso, né?
o centurião, os soldados reconheceram pela atitude de Jesus que de fato ele era filho de Deus, né? E quero ler ainda o Evangelho, no Evangelho de João, né? João, ele tem um relato um pouco diferente dos outros, né? João 19, 16 a 42. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus fora crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Para todos entenderem, né? O chefe dos sacerdotes protestaram junto a Pilatos, dizendo: não escrevas o rei dos judeus, mas sim esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Não deu a mínima para eles, né? Não deu a mínima. O que eu escrevi, está escrito e deixa para lá, não vem com esse papo não. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as vestes dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era de costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. E agora aqui detalhes aqui que não estão nos outros evangelhos, né? Perto da cruz estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, os outros não relatam que a mãe de Jesus estava ali. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, que é o João, né, o autor do Evangelho de João, disse à sua mãe: aí está seu filho. E ao discípulo João, né? Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Ali estava uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Né? E aí João diz o seguinte: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado, que fala aqui acima, né? E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aqueles que traspassaram. Depois disso vem José de Arimateia e pede o corpo. Então veja o relato, né? Quanta coisa aconteceu quando Jesus estava lá na cruz, né? Ele ficou da hora das 9 da manhã até o meio-dia, né? E todos esses acontecimentos, aqueles que ridicularizavam, mas houve o centurião, os soldados que reconheceram que ele era o Filho de Deus. Um daqueles ladrões criminosos reconheceu quem era Jesus. Jesus falou: você vai estar comigo no paraíso. Parece que o outro ficou na dele, não sabemos se ele fez uma decisão, pelo menos não temos o registro, né? E o povo, então, estava gozando, tirando
tirando um sarro, né? E as autoridades também, né? E Jesus, então, na cruz, ele expirou, ele bradou: está consumado. Que eu tinha que fazer, o que eu vim fazer aqui, está feito, está consumado. Eu terminei a minha obra, né? A minha obra. E então isso confirma o que ele falou lá em Marcos 10, 43 a 45, né? Que os discípulos estavam vendo quem queria ser o maior entre eles. E Jesus falou: quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, termo especial usado para Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para dar a vida em resgate. Pagou o preço, Jesus pagou o preço para a nossa libertação. Éramos escravos do pecado e das nossas paixões, e Jesus nos resgatou, pagou o preço e nos adquiriu. Isso significa que passamos a ser propriedade de Jesus, né? Lá, quando ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, o que será que isso significou? E eu creio que é todos esses acontecimentos, né? Depois ali que ele foi preso, tudo que se passou, né, com ele, a humilhação e tanta coisa. E também, como ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava levando ali na cruz os nossos pecados. Os pecados de toda a humanidade, os meus horríveis pecados, Jesus estava levando ali. E Deus, o nosso Deus, o Deus no qual nós cremos, Ele é um Deus perfeitamente justo, perfeitamente amoroso, perfeitamente santo. Tudo em Deus é perfeito. Os atributos de Deus fazem parte da natureza de Deus. E por ele ser assim, ele não pode se contradizer. Não pode, não tem jeito. Então, o que é que Jesus fez? Ele mesmo assumiu o sacrifício de Jesus na cruz, o único que não tinha pecado e que podia fazer isso. E a justiça de Deus foi satisfeita por Ele mesmo. Jesus, então, ele na cruz, Ele carregou os nossos pecados. E isso, então, quebrou a barreira que nos separava de Deus, que o pecado nos separa de Deus. E Jesus fez isso, né? E nos libertou, e nos colocou em comunhão com Deus. Então, Deus nos aceita em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. E João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato, esta incumbência, esta missão, esse encargo, eu recebi de meu Pai. Então veja que Jesus era o único credenciado para fazer o que ele fez. Ele morreu a minha morte. Jesus foi o nosso substituto. Ele me substituiu lá na cruz. Então, Jesus, 1 Pedro 3,18 diz assim: pois Cristo também morreu, presta atenção aqui, Cristo também morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas, foi completo. Nada há que se possa acrescentar ao que Jesus fez, né? Não há nada que alguém possa fazer para agradar a Deus, para achar que merece a salvação pelos seus próprios méritos. Não, Jesus já pagou o preço.
Ele já nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos tirou do império. Jesus fez isso com a sua morte. Ele pagou o resgate, né? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, aliás 2 a 7, diz assim: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso eu fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Então veja, Jesus, ele levou os nossos pecados, né? 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Veja então que Jesus levou, ele se tornou pecado, né? Jesus pagou o preço, ele nos comprou. Então, em Jesus, nós temos a nossa redenção, né? Temos a nossa libertação, né? Nós temos em Jesus a vida, ele nos tirou da morte, nos deu vida, né? Nos deu vida. Ele levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, né? Jesus fez isso por nós, por amor, né? Jesus nos redimiu, nos tirou da maldição da lei, né? Porque a lei nos condena, mas Jesus cumpriu toda a lei, exatamente como está. Quando ele morreu na cruz, o próprio Deus em Jesus assumiu a condenação pelos nossos pecados. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus sofreu as consequências da pena que os nossos pecados mereciam, né? Por isso ele disse: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço. E dou a minha vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículos 14 e 15. Por isso o Pai me ama, né? Porque eu dou a minha vida e faço por minha espontânea vontade, né? João 10, 17 a 18. Jesus deu a sua vida. E o versículo bem conhecido da Bíblia fala que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, Filho único da espécie, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus tomou o nosso lugar na cruz, foi o nosso substituto, né? Foi o nosso substituto. Somente ele e ninguém mais podia fazer isso, né? Então, veja que a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi uma morte para nos livrar dos nossos pecados e nos dar a vida de Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida, diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5. Jesus nos dá a vida abundante, vida eterna, vida com qualidade divina. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Jesus fez muitas outras coisas, nos ensinou os valores do reino, como temos falado, nos ensinou como devemos nos relacionar, ensinou os princípios de relacionamento, falou sobre o amor, tantos princípios que Jesus ensinou e viveu e nos desafiou para que fizéssemos a mesma coisa. Mas
Acima de tudo, Jesus veio para morrer e dar a sua vida para que nós pudéssemos ter a salvação, pudéssemos ter a vida de Deus em nós. Vida eterna não é qualquer tipo de vida. Vida eterna é vida com qualidade divina. Que Deus nos abençoe e que isto que Jesus fez possa fazer sentido para todos nós. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vinda de Jesus a este mundo, por tudo aquilo que Ele fez aqui, por tudo aquilo que Ele ensinou, nos ensinou. Te agradecemos porque pela sua morte na cruz, nós podemos ser libertos dos nossos pecados. Podemos ter vida nova em Ti. Aqueles que já têm a certeza desta vida nova, que possam procurar viver essa vida e mostrar pela Tua graça, ó Deus, como que esta vida é preciosa. E aqueles que ainda não têm esse compromisso com Jesus, que possam analisar a sua vida, verificar que sem Jesus a coisa não anda bem, por melhor que esteja, que todos nós precisamos de Jesus, e Ele ama todos nós. Ele morreu por todos nós, morreu por mim e por você. Então vamos a Ele, vamos crer nele, entregar a nossa vida a Ele, porque Ele é o Deus que nos ama. Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele quer nos dar uma vida que vale a pena. Não apenas nesta vida, mas também na futura. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ser adorado, Cristo, Filho do Deus vivo, só Tu és digno, eternamente, amém. Ser entronizado nos louvores do Teu povo, Tu és formoso, Jesus bendito, Rei, Messias de Israel, o Deus Emanuel, o Teu governo nunca terá fim, a majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a Ti. Ser adorado, Cristo, Filho do Deus vivo, só Tu és digno, eternamente, amém. Ser entronizado nos louvores do Teu povo, Tu és formoso, Jesus bendito, Rei, Messias de Israel, o Deus Emanuel, o Teu governo nunca terá fim, a majestade, a glória e as riquezas sejam dadas só a Ti, Jesus Messias de Israel, Santo Messias de Israel.
se entregou, Cordeiro de Deus, imaculado, minhas culpas sobre si levou, não abriu a boca, calado assim ficou, por suas feridas Jesus me curou. Um amor maior não há do que o amor de Deus, amor que se entregou sem esperar algo em troca, amor de Deus, não há nada igual. Um amor maior não há do que o amor de Deus, amor que se entregou sem esperar algo em troca, amor de Deus, não há nada igual. Como eu posso te agradecer pelo que fizestes por mim? Deste a vida em meu lugar, para que hoje eu estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Como eu posso te agradecer pelo que fizeste por mim? Deste a vida em meu lugar, para que hoje eu estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse?
Não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. Não há amor maior, não há amor melhor, não há amor maior. Que amor é esse? Vamos cantar? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse, hein, gente? É o grande amor do nosso Deus. Não guarde ele só para você. Compartilhe esse amor com mais pessoas ao longo dessa semana. Deus sempre nos dá uma oportunidade de falar do amor dele para alguém. Aproveite a chance. Um beijo, fique com Deus e até domingo que vem. Tchau!